já não estava mais fazendo a sua função de sacerdote. É por isso que, se a gente continuar lendo aqui no versículo 16, no primeiro versículo, a Bíblia diz assim, na parte B: encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos deles para ser rei. Ou seja, todo sacerdote naquela época andava com o teu chifre, ou seja, com a botija cheia de azeite, porque não sabia a hora que Deus iria utilizá-lo para poder ungir alguém ou fazer algo da parte de Deus. Mas esse homem, como ele estava já, entre aspas, aposentado, a Bíblia diz que o odre dele, o chifre dele, a botija dele estava vazia, mas Deus manda ele encher aquela vasilha. E a ordem é bem clara: encha a vasilha, porque eu vou te enviar à casa de Jessé, porque lá eu escolhi um dos filhos deles para ser rei, para suceder a Saul. E o que me chama a atenção aqui é que quando Saul chega quando Samuel chega na casa de Jessé, ele começa a olhar a aparência dos filhos. E ali todos aqueles filhos estão ali, e ele começa a olhar pela aparência. E até interessante que eu marquei aqui, eu achei interessante isso aqui, ó. Vamos achar aqui. Tem um pouquinho de paciência, isso é igual carro alto. Depois que pega, vai. Aguenta aí. Aconteceu que quando chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como os homens veem. O Senhor não vê como os homens veem. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É Jesus. É Deus. Então Jessé mandou chamar Abinadab e o fez passar diante de Saul e disse: também não é este o que Deus escolheu. Então Jessé também fez passar a Samar. Porém Samuel também disse: tampouco não foi esse que Deus escolheu. E a Bíblia diz que ainda passaram ali os seus outros 7 filhos, e nenhum daqueles era o escolhido de Deus. O que eu aprendo aqui até o momento, que muitas vezes nós queremos determinar aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Não tem como Deus ter me escolhido, porque olha só a minha aparência, olha só a minha forma de falar, olha só a minha forma de se vestir, olha só a minha forma de se comportar. Ei, querido, eu quero dizer algo para você aqui nessa oportunidade. Quem determina a tua chamada não é você. Quem determina aquilo que tem preparado para a tua vida também não é você. Quem determina a tua história ainda é Deus. E Ele está aqui nesta noite para poder nos dizer: se eu te escolhi, independentemente do que acham ao meu e ao teu respeito, a palavra irá se cumprir. Sabe por quê? Porque a palavra dele é irrevogável. A palavra dele não muda. Talvez nós olhamos: mas não tem aparência. Mas talvez não sabe cantar direito, não tem uma boa oratória, não sabe se comportar na frente do altar. Ou enfim, nós podemos falar tantas coisas. E quem diz que nós temos que achar algo? Deus usa os improváveis para poder fazer aquilo que Ele quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não precisa de pessoas capacitadas. Deus capacita os teus escolhidos. Glória a Deus. E aqui está a prova viva disso. Porque o homem, ele é corruptível. Nós estamos falando aqui de um sacerdote que tinha experiências com Deus. Nós estamos falando de um homem que tinha experiência com o Senhor. E mesmo assim ele se confundiu com a aparência. Porque ele começou a olhar pela aparência dos filhos. E Deus foi rejeitando a cada um daqueles que foram passando por ali. E eu acredito que o pai foi
E foi determinada uma promessa sobre a minha casa, que da minha casa sairia o rei de Israel. Mas os meus filhos estão acabando. Já se passaram os mais bonitos, os mais formosos. E Deus ainda não escolheu. E os filhos vão passando. Talvez um com uma boa fala, talvez outro com uma boa feição. Absalão era lindo, fisicamente se dizendo, mas por dentro ele era destrutivo, era mau. Então Deus não olha a aparência. E aqui então a Bíblia diz que eles foram passando. E quando todos se passaram, ele pergunta, Samuel pergunta, olha que coisa tremenda isso aqui, ó. Ele perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Acabaram os seus filhos? Não tem mais nenhum? Eu acredito que o pai falando assim: olha, tem outro lá, mas ele está lá no pasto, ele está lá pastoreando, e eu tenho certeza absoluta que aquele não é, porque ele é pequeno, ele não tem estatura, aquele não vai ser. Você tem certeza? Você não quer olhar os filhos novamente? Você não quer passar novamente? Será que você não se enganou? Será que você não está precipitado? Você não quer olhar novamente Eliabe?